Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. Seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário. Que a paz de Cristo Jesus possa estar em nosso meio, que a graça dele possa nos alcançar neste dia. Amém? Hoje vamos iniciar esse devocional fazendo a nossa oração que não pode faltar, que não pode falhar. Mas vamos iniciar com algo no nosso coração, que as promessas de Deus nunca falham. E se nós nos posicionarmos no tempo certo, tudo isso chegará. Tudo aquilo que Ele nos prometeu se cumprirá. Então vamos juntos orar nessa fé? Vamos orar buscando isso e depois vamos para a palavra entender um pouquinho mais sobre isso. Amém? Vamos lá? Pai amado, poderoso Deus, Espírito Santo, louvado seja o teu santo nome, glorificado seja o Senhor, que hoje nós possamos diminuir, Senhor, e que a tua presença cresça em nós, que o teu eu apareça, que a tua soberania resplandeça e que o teu nome seja glorificado, que nós possamos ser instrumento do Senhor, não só hoje, mas em todos os dias de nossa vida, onde quer que a gente vá, que a gente possa fluir na tua palavra, que a gente possa derramar através dos nossos testemunhos a tua graça. A todo aquele que crer possa ser alcançado pela tua misericórdia. E quanto a nós, Senhor, fala conosco nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, para que a gente possa ser confrontado. E se houver algo em nós que precisa ser corrigido, Pai, que não fique em oculto, mas que seja revelado, para que a nossa fé se fortaleça, para que a nossa fé aumente, para que a gente volte a ser brasa, chama viva do Espírito Santo e possa verdadeiramente viver a tua palavra. É o que te peço hoje, em nome de Jesus. Eis-me aqui a tua serva, faça-se cumprir em nós a tua vontade, ó Senhor, Senhor Deus Adonai. Amém? Aleluia! Gente, uma das passagens mais incríveis, onde Lucas vai narrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 2, exatamente. Vamos fazer a leitura lá do capítulo 2. Eu vou ler apenas alguns versículos e não se esqueça, faça a leitura completa, faça a leitura do livro de Miqueias também, para que vocês possam entender o que está acontecendo aqui nesse momento. Amém? Vamos à leitura? E aconteceu que naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para que todo mundo fosse tributado. E essa tributação foi realizada pela primeira vez quando Quirino era governador da Síria. E todos passaram a ser tributados, cada um à sua própria cidade. E José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, até a cidade de Davi, que é chamada Belém, porque ele era da casa de Davi e da linhagem de Davi. Para ser tributado com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias para o parto. E deu à luz a um filho primogênito, e envolveu-o em faixas de pano e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia quarto para eles na estalagem. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo vigiando durante a noite o rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor. E eles ficaram com medo. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis que eu vos trago a boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Porque vos nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia, gente, façam a leitura completa, porque assim, é a história do nosso Redentor. E é muito lindo como Deus decidiu vir à Terra. E isso não foi simplesmente narrado aqui, isso foi profetizado. Tem uma das características do Evangelho de Lucas, é que ele vem provando que as promessas se cumprem em Jesus Cristo. É muito interessante o paralelo que Lucas faz. Ele pega profecias
e ele traz a prova de que Jesus é o cumprimento dessas promessas. E o que o devocional quer trazer aqui hoje é exatamente isso, sobre as promessas. Sabe, tem vezes que a gente acha que isso só acontece na vida do outro. Ai, que linda a história de fulano, Deus prometeu para ela e cumpriu. Por que Deus nunca promete para mim? Por que eu nunca parei para ouvir a voz de Deus? Por que eu nunca ouvi Deus fazer uma promessa para mim? Sabe, a gente precisa entender que quando alguém disse Deus prometeu e ele cumpriu, não é que a pessoa sentou com Deus e conversou assim como Abraão teve essa oportunidade. Não é que ele subiu ao templo, ao Monte Sinai como Moisés e conversou com o próprio Deus. Não é assim, gente. A gente, quando tem uma vida de intimidade com Deus, a gente ouve o Espírito Santo narrando dentro de nós uma história. A gente ouve o Espírito Santo falar com nós, nos apresentar um projeto lindo, que às vezes a gente pensa que é a nossa própria imaginação, criando algo fantástico. Algo que é impossível aos nossos olhos e às nossas condições. E quando isso se completa, quando isso realiza, a gente lembra que era Deus o tempo inteiro. A gente lembra que o Senhor estava ali narrando a nossa história e a gente que não estava entendendo, a gente pensou que estava apenas sonhando. Mas é interessante que a narrativa de Deus é sempre algo que a gente olha, é impossível. Eu estou em outro cenário, eu estou em outro lugar, é impossível que isso venha se realizar em mim. Quando a gente vai lá para o livro de Miqueias, o livro de Miqueias capítulo 5, ele vai dizer da seguinte forma, versículo 2: E tu, Belém Efratá, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que será o Senhor de Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Gente, aqui o profeta Miqueias está sendo usado para profetizar sobre a cidade de Judá, de Belém, uma cidade pequenininha. E o que eu quero trazer para nós nós somos tão pequenininhos. Quando a gente olha para pessoas aparentemente grandes, nós vamos olhar para a cidade de Belém e imaginar Belém olhando para uma Jerusalém da vida, para uma outra cidade muito próspera naquele tempo. E ela sentindo-se pequenininha. Assim também somos nós. Nós olhamos para a vida das outras pessoas, nós olhamos para as condições das outras pessoas e a gente se sente tão pequeno. Aí Deus traz projetos, traz sonhos para nós que a gente olha, é impossível isso acontecer na minha vida. Então, quando nós fazemos a leitura desse texto, Deus mostra que Ele cumpre no mais improvável das coisas, no mais difícil que tudo pareça ser. Deus, Ele cumpre exatamente ao pé da letra tudo aquilo que Ele disse que ia ser. É claro, quando nós nos posicionamos, quando nós damos legalidade para que a vontade dEle seja feita em nossa vida. Assim como eu sempre bato na tecla, Deus não vai obrigar ninguém a viver os projetos dEle. Deus não vai obrigar ninguém a viver as promessas dEle. Existe um sim e existe um não. E a gente precisa saber para quem nós vamos dar o sim e para quem nós vamos dar o não. Se nós olharmos no decorrer da história de todo o povo, de todas as pessoas chamadas, escolhidas, a gente viu que muitos disseram sim e foram verdadeiramente agraciados pelo cumprimento das promessas. Mas muitos outros disseram não e infelizmente não desfrutaram dessa promessa e viveram aí, a gente viu o fim de tudo que se levou. Mas voltando para cá, talvez você esteja olhando para a sua situação e você diga, é impossível, porque o cenário é totalmente diferente. É totalmente contrário, não tem como isso acontecer. Vamos trazer aqui para o cumprimento da promessa da vinda de Jesus. É interessante que durante toda a trajetória, Jesus ele nunca fez questão de dizer, eu não nasci em Nazaré. Eu não sou o nazareno que você chama. Eu sou de Belém, eu nasci em Belém. Meu pai e minha mãe são da linhagem de Davi. Talvez se ele usasse essa defesa, muitos dos que não criam pudessem parar, ir para as escrituras e começar a acreditar nele.
E isso começa a ser provado aqui, através do evangelho, lá na frente, quando Lucas resolve escrever. Mas Jesus nunca se deu o capricho de fazer isso, porque para ele isso é irrelevante. Deus não precisa provar que ele é Deus, entende? Deus não precisa provar para o mundo, olha, eu sou Deus, eu sou poderoso, não. Ele vai lá e ele cumpre tudo. Quem tem ouvidos ouça o que o Senhor diz à igreja, quem tem olhos veja tudo que ele está fazendo, não precisa provar. Quando Jesus é questionado por aqueles que João Batista enviou, perguntando se ele é o Messias, ele não responde, eu sou o Messias. Não, ele simplesmente diz, vejam tudo isso aqui e fale para ele tudo que vocês viram. E ele por si só vai entender se eu sou ou se eu não sou o Messias. Sabe, e é interessante isso, porque a gente olha para as circunstâncias da nossa vida e a gente fala, é impossível, isso não vai acontecer comigo, Deus não vai fazer. E aí a gente acaba perdendo, porque simplesmente nos deixamos enganar pelas circunstâncias. E como que eu quero que você entenda isso aqui? Olha, Maria e José eram da cidade de Belém. Eles eram da descendência de Davi. A gente entende que existia uma regra bem rigorosa, que cada um casasse ali com a pessoa que fosse da linhagem da mesma tribo. Judá com Judá, Efraim com Efraim, Benjamim com Benjamim, cada um, Rúben com Rúben, cada um deveria casar com os membros da sua mesma tribo, para que não houvesse brigas ali na divisão de terra, tal. Bom, isso não é o caso aqui agora. Então a gente entende que Maria e José eram da tribo de Judá, eles eram da linhagem de Davi. E isso é muito forte e poderoso, por quê? Porque a gente entende que mesmo que você não esteja no lugar e na hora, Deus vai fazer algo para que a promessa dele se cumpra perfeitamente, como ele disse. Talvez as circunstâncias nos levem a lugares distintos, diferentes. E isso não muda o desejo de Deus querer cumprir na sua vida aquilo que ele quer. Sabe, tem pessoas que têm uma promessa linda, mas hoje estão dentro de uma cadeia. Hoje estão no leito de hospital. Hoje estão no centro de recuperação. Hoje estão no prostíbulo. Hoje estão num ponto de droga. Hoje estão no mundo largados. Ou hoje estão simplesmente sendo um banco na igreja. Sabe? Talvez tem pessoas que estão nesse momento no lugar errado. Nesse exato momento. Não na posição. Não sei como é que fala, não existe a palavra desposicionado na gente. Mas talvez essa pessoa não esteja no lugar que ela deveria estar. Para nós, humanos, é entender que a promessa ia se cumprir. Mas quando a gente para fazer essa leitura, a gente observa como Deus é tremendo. E ele faz com que todo o cenário conspire a favor da tua promessa se cumprir. Maria e José moravam na cidade de Nazaré. Ele e a família dele se mudaram para lá por alguma razão, por alguma circunstância da vida, assim como nós chegamos a lugares totalmente contrários à nossa promessa, por alguma razão, por alguma escolha, pela circunstância da vida, nós fomos parar em um outro lugar que não é nada a ver com a promessa de Deus sobre a nossa vida. E a gente nem sabe que essa promessa ia se cumprir em nossa vida. Maria e José nem sonhavam que eles eram os escolhidos de Deus. Mas ele foi buscar. Ele poderia ter escolhido alguém que já estava lá na cidade de Belém? Claro que ele poderia. Mas ele foi buscar o improvável. Ele foi buscar o improvável. Uma virgem que estava escondida numa aldeiazinha menor ainda do que Belém. Essa aldeia de Nazaré, aonde todos olhavam e diziam, pode sair alguma coisa boa deste lugar. Ainda assim, Deus viu ela, buscou ela e no tempo certo posicionou ela aonde ela tinha que estar para que a promessa se cumprisse à risca, do mesmo jeitinho que ele falou. Gente, César teve que fazer um recenseamento para que José e Maria, nos tempos de parto, de dar à luz,
saíssem de onde eles estavam em Nazaré para ir até Belém, para que se cumprisse o que Deus disse, que de Belém viria o Salvador. Gente, isso é impressionante, sabe? Quando a gente para ver o que Deus faz, a gente precisa entender que Ele tem o controle de todas as coisas. Seria loucura, eu quero saber quem é que vai fazer uma viagem de 3 dias, nos dias de parto, perto dos dias de Paris, gente. Uma viagem de pé. Nós hoje temos avião, tem navio, tem tanto transporte aí, mas eles não tinham. Era a pé ou montado no jumento. Possivelmente Maria foi montada no jumentinho, que eu acho que ainda é pior do que andar. Para quem tá grávido, aquele negócio, aquele movimento, aquele sobe e desce do jumentinho, desconfortável como um barrigão. Gente, Deus assim, é impressionante o que Ele faz. Mas Ele escolheu pessoas obedientes, que eles sabiam que não iriam recusar um decreto. Eles obedecem a Deus e eles obedecem. Existe um caráter nos escolhidos de Deus, exatamente a obediência. Sabe, a gente entende que estamos nesse mundo e estamos debaixo de algumas autoridades aqui também. É claro que a de Deus sempre vai estar em cima, mas a gente entende que a gente tem presidente, a gente tem reis, aqui ainda tem reis em algumas províncias. A gente sabe que tem patrão, a gente sabe que tem os pais, e a gente está debaixo de obediência. E Maria e José obedeceram ali o decreto do seu rei e foram. Não estavam desobedecendo a Deus em nada, não. E eles foram cumprir aquilo ali como um bom cidadão que eles eram. Eles retornaram a Belém e ali se cumpriu o que Deus disse, que de Belém nasceria o Salvador. E aí eu pergunto para você, você tá aí agora, talvez, eu não sei onde esse vídeo vai chegar, mas você está aí em uma situação que você olha para você olha para o seu cenário e diz assim, é impossível cumprir aquilo que Deus me prometeu. É impossível eu viver o que Deus disse que eu ia viver. Eu não vejo nada favorável. Eu não vejo nenhuma circunstância favorável a mim. E aí a gente faz uma leitura dessa. A gente olha para isso daqui e a gente observa que Deus movimenta até o coração do rei para criar alguma coisa que talvez não estava nem no projeto dele, mas Deus dá uma ideia fantástica para ele. Ele ia ganhar muito tributo contando cada pessoa que tinha ali, ele ia melhorar o exército dele, ele ia arrecadar mais. Deus usa coisas assim, sabe, que parecem improváveis, coisas assim banais, mas para que a vontade dele seja cumprida, sem que ninguém perceba. Só lá na frente vai acontecer. O nascimento do nosso Deus na terra, como homem, como humano, não foi para ser um espetáculo. Ele não quis que fosse um espetáculo. Todos os olhos, todos os assuntos estavam voltados para uma coisa só. A contagem dos homens em Belém e em todo o território judeu ali. Todo o território da Galileia, onde estava sobre o domínio romano, sobre o domínio ali de César. Então, eles contam aquele povo. Então, tudo estava voltado para eles. Os olhos estavam fitados, os assuntos estavam fitados àquilo. O nascimento do nosso Senhor não foi um espetáculo. Foi algo silencioso. Foi algo assim que só os que estavam pelos olhos conectados com os olhos da fé puderam perceber que algo estava acontecendo no mundo. Amém? E talvez ninguém esteja vendo, mas Deus está movimentando muita coisa para que a promessa dele se cumpra em sua vida. Sabe, tudo isso aqui é para você ver o quanto você é importante. É para você perceber o que Deus faz quando a gente acha que não tem mais jeito. Então deixa Deus ser o autor da sua promessa, da sua história. Deixa Deus movimentar. Faça o eis-me aqui, Senhor, e seja obediente. Obedeça quando parece ser loucura. Obedeça quando parece ser assim improvável. Obedeça quando parece ser sua ruína. Mas Deus sabe exatamente o que está pedindo. Amém?
Quer viver algo extraordinário? É preciso fazer coisas extraordinárias também. Coisas que você fala assim, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. E quando você olha, você fez e você agradece a Deus pelo resultado. Cuidado para não confundir com a voz do seu ego, com os desejos do seu coração. Geralmente as promessas é bem distante do que o nosso coração tanto pede. Amém? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e ela é acima do que a gente pode imaginar. Amém? Então é isso. Fique com essa mensagem linda aí no seu domingo para que você possa refletir sobre as promessas de Deus sobre a sua vida, sobre o que você realmente quer para a sua vida, sobre como você vai direcionar a sua promessa. Como é que você vai digerir com ela? Como é que você vai viver com ela? Como é que você vai fazer, colaborar para que ela se cumpra? Amém? Nunca se esqueça que pode estar num cenário improvável. Você só precisa crer e ser obediente para que Deus possa mudar toda a trajetória e levar exatamente aonde Ele disse que você estaria. Amém? Não importa a distância, não importa o tempo. Deus, Ele sempre cumpre o que Ele promete com aqueles que se posicionam. Amém? Então é isso, fica com Deus. Eu te vejo aqui amanhã, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça do nosso encontro marcado.